Bom dia a todos. Que mais esta manhã nós possamos valorizar esse momento aqui, que é muito especial para nós. Temos a certeza absoluta que foi preparado pelos mentores queridos com muito carinho para receber a cada um de nós. Então, que a gente possa agora se desligar de tudo aquilo que possa significar preocupações nossas do dia a dia, para a gente assimilar as energias, procurarmos em conjunto estudarmos um pouco dessa doutrina riquíssima que nos faz compreender melhor a nossa vida, e é este o nosso propósito desta manhã. Eu vou começar com uma pergunta que foi formulada para o Elahá, Jorge Elahá, com temudo, que aí a Lourdes costuma citar também, e que é um palestrante, um espírita, que faz grande diferença também nas possibilidades de nós aprendermos com ele. Uma pessoa de muita competência e muita sinceridade naquilo que fala. Então, foi feita uma pergunta para ele, e depois eu faço a pergunta, depois eu quero tecer um suave comentário em relação ao exemplo que ele dá. Então, assim, fizeram para ele a seguinte pergunta: quando ocorre um acidente com uma pessoa e ela desencarna, estava no caminho dela desencarnar? Então, quando fala em acidente, no caso, ele dá exemplo de acidente de carro, tá? Então, é com esse exemplo que nós vamos trabalhar, mas acidentes na nossa trajetória de vida pode ocorrer de diferentes formas. De repente, no meu emocional, eu extrapolo as leis de Deus e acontecem acidentes no percurso. Acidentes, de repente, o meu ímpeto nervoso, eu não bati o carro, mas eu danifiquei alguém ou desestruturei a harmonia do lar, que não foi uma batida de carro, mas foram acidentes diferentes que pode acontecer em relação aos nossos procedimentos, aos nossos pensamentos, aos nossos ímpetos, que de repente, meu Deus, o que eu fui fazer? Nossa, por que eu falei o que eu acabei de falar? Que dano que eu causei? Eu sei que eu estou certa, mas não era o momento de eu falar disso. Eu desestruturei o ambiente. Então, é para a gente refletir e compreender um pouco daquilo que a nossa doutrina tem para nos esclarecer. Então, houve um acidente, no caso, exemplificando uma batida de carro, a pessoa veio a falecer, estava no caminho dela. Então, nós vamos começar com uma primeira observação. No caso, vamos supor alguém que, diante de algum parecer médico, em relação a uma enfermidade que está avançada e que a pessoa vai desencarnar em pouco tempo, se bem que está tudo nas mãos de Deus, aí a pessoa fala, meu Deus, ela entra em desespero, e aí ela pega o carro e vai com tudo, com a intenção de antecipar a morte. Já que eu vou morrer, eu não quero ficar sofrendo, então agora ou vai ou racha, né? E ela faz de tudo para que a morte ocorra. Então, ela teve, através das atitudes dela, ela teve a intenção
de provocar a morte. E se ela fez de tudo para provocar a morte e veio a desencarnar, nós podemos afirmar que estava no caminho dela? Não. Ela avançou o sinal. Ela fugiu de deixar que as coisas ocorressem conforme Deus acha que está no nosso caminho. Então, nós não poderíamos falar, nossa, estava no caminho. Não, nós temos que refletir, porque tudo na nossa vida, a intenção é o que mais pesa na balança. A Vânia pode fazer determinada coisa, e eu faço igualzinho a ela, e geram consequências, mas com intenções diferentes, vai ter uma análise diferente para cada uma das intenções, tá? Então, nesse primeiro exemplo, houve a intenção, tá? No segundo exemplo, e nesse primeiro exemplo, eu avancei o sinal, alta velocidade, ou então, avancei o que eu tinha que falar, eu me desequilibrei nas minhas atitudes. Estamos falando de um acidente de percurso. E neste segundo exemplo, eu não tenho a intenção de desencarnar, tá? Mas eu adoro adrenalina. Eu adoro uma vida perigosa. Então, eu vou fazer todas as coisas de risco, porque aí a minha adrenalina vai a toda. E isso me sustenta. Isso me alimenta. Então, olha só esse segundo exemplo. Eu não tenho a intenção de desencarnar. Mas as minhas escolhas, surgiu uma oportunidade de brigar, eu sou valente. Eu quero mesmo é brigar. Aí eu até me destaco diante da briga, certo? Qualquer situação de desarmonia ou de adrenalina, eu gosto de participar. Então, eu posso vir numa dessas circunstâncias a desencarnar. Vocês concordam? Né? E aí, se eu vier a desencarnar numa dessas circunstâncias, eu posso afirmar que estava no meu caminho? Não posso afirmar, porque eu provoquei, eu esbarrei na lei de Deus. Eu antecipei uma situação. Então, aqui, olha só, no primeiro exemplo, eu tive a intenção. No segundo exemplo, eu não tive a intenção. Eu quero, nesse segundo exemplo, eu quero viver muito, para eu poder viver sempre na adrenalina, nas situações perigosas, mas eu não quero desencarnar, tá? E aqui, num terceiro exemplo, quando algo acontece na minha vida, na nossa vida, e que nesta encarnação nós não contribuímos para que isso ocorresse. Tá? Então, nesse terceiro exemplo, as minhas intenções de viver dentro de uma harmonia é muito boa. Eu quero manter o equilíbrio, eu quero fazer as coisas que estão no meu alcance, ter uma ética de valor de vida, e não estou provocando nada. Mas aí acontece alguma coisa e eu venho a desencarnar. Quando eu estava lendo esse terceiro caso, essa terceira alternativa, vocês se lembram da Zilda Arnes?
aquela médica sanitarista, que ela foi para o Haiti, que ela estava lá num trabalho maravilhoso, que era esse trabalho maravilhoso que ela fazia em favor das pessoas carentes, e que, no momento aonde ela estava, teve o terremoto. E, além dela, tantas outras pessoas, inclusive 11 militares que estavam lá, naquele serviço de paz, eles também desencarnaram, né? Então, aí, olha só, nesta existência, nestes exemplos que eu acho que acaba caindo bem com o que nós estamos comentando, não houve abuso. Pessoas que queriam viver muito para auxiliar e não estavam saindo fora de uma harmonia, de um procedimento harmônico de vida. E aconteceu. Então, este é um exemplo, né? O ano passado, até chegaram a ligar para mim uma moça que tinha o trabalho dela normal, mas ela, com a bicicleta, ela participava de competições, chegou a ir até para a França, em vários lugares assim, mas uma pessoa assim, bem coerente, bem cuidadosa. E no dia que ela estava treinando com os amigos, eles pararam pararam num acostamento, era treino, tudo tranquilo, para ver o pôr do sol. E chegou num dado momento, ela falou, eu vou continuar sozinha e depois vocês me alcançam. Mas espera um pouquinho, vamos terminar de ver o pôr do sol. Daqui a pouquinho nós já vamos juntos. Ela falou, não, eu quero ir sozinha e depois vocês me contam. E ela foi direitinho, seguindo tudo o que manda na condição de ciclista. E ela estava no acostamento. E aí veio o caminhão e tirou a vida dela, certo? Mas ela não provocou. Tá? Então, é importante que a gente analise, por exemplo, que quando nós estamos pegando sob uma ótica de ter ocorrido abuso ou não, tá? Agora, nós podemos pegar na outra ótica, que todas as nossas atitudes pro bem, para sensatez, de respeito ao próximo, de respeito a si mesmo, de contribuir por onde a gente estiver passando. Não interessa se é num ponto de ônibus, numa fila de supermercado, seja onde for, nós podemos gerar boas energias, tá? E às vezes, se era para nós, naquele dia, usufruirmos de 0 a 10, de um bem-estar 6.0, nós criamos situações tão boas, tão sutis, que o nosso bem-estar passa a ser muito maior. É da lei, é da lei. Então, quando nós não esbarramos na lei, estamos caminhando de acordo, tudo vai gerando em nosso favor. Agora, quando a gente esbarra na lei, aí nós temos que responder pelo nosso esbarro na lei. E vai gerar consequências, tá? Então, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa trajetória. Um outro exemplo que eu peguei, aqui do livrinho Crianças no Além, de Chico Xavier. Então, eu gostaria de citar para vocês o seguinte,
uma família lá em um lugar, no bairro de São Paulo. Ele japonês e ela brasileira. Tinham 3 filhos, um de 12, um de 11 e a menina de 7 anos. E era fevereiro, férias. E uma pessoa que morava, muito amiga, que morava em Ribeirão Preto, chamou as crianças para passarem uma semana lá com eles. E a mãe achava que o filho mais velho, que pegou primeiro lugar nas tarefas da escola, que foi premiado, que ajudava o pai a fazer entrega com a caminhonete, porque era comerciante o pai, como que nós vamos falar que não? E o pai sempre quieto, sempre calado, e ele não queria que fosse. Mas depois a esposa conversando, a outra família que convidou, as crianças querendo, ele falou, tudo bem, os 2 mais velhos vão, ficam uma semana, e depois falou para a esposa, você vai pegá-los. Né? Só que ele não tinha contado para a esposa que quando ele era solteiro, um amigo dele fez uma revelação para ele. Olha, você vai se casar e não é com uma japonesa, é com uma brasileira que não tem nenhuma descendência japonesa e você vai ter 3 filhos. E você vai perder os 3 filhos. E ele não contou para ninguém, e jamais ele contou para a esposa. Mas aquilo deixava ele bem calado, bem observador. Mas ele sentiu que não tinha argumento para não deixá-los viajar. Né? Então, aí as crianças foram, os 2 mais velhos. O Marcos, de 12, e o João, de 11. E a Sheila ficou com a mãe, a menina de 7 anos. No final da semana, como o pai era comerciante, não podia largar o comércio. Então, o cunhado com a cunhada, que foram com a mãe das crianças e a menininha Sheila para pegar as 2 crianças, o Marcos e o João, que ficaram na casa dessa família amiga em Ribeirão Preto, tá? E aí, eles voltaram, tá? Pegaram a Anhanguera, e foi em torno de 1975, 76, que ainda não tinha as regras de criança que não pode sentar na frente do carro, só pode a partir de uma idade, não tinha as regras que tem hoje, rígida, de cinto de segurança, era um outro momento, é assim que a gente tem que analisar, não pode pegar como agora. Então, o que acontece? No Fusquinha, voltou dirigido o cunhado, com a mãe dos meninos e da Sheila, e a Sheila no banco da frente. Então, o cunhado motorista, a Elite, a mãe das crianças, e a caçula Sheila. E no banco de trás, os 2 meninos, o Marcos, de 12 anos, e o João, de 11. E a cunhada, se não me engano, de 21 anos, que estava com o bebezinho dela no colo. Eles chegaram a sair da Anhanguera. Para ir, deixa eu ver se eu me lembro onde que é, Perus, é assim que fala, lá em São Paulo. Saíram da Anhanguera, num certo momento, deu um mal-estar na mãe da criancinha lá atrás. E ela estava segurando a criancinha. Mas aquele mal-estar, o que houve? Ela passou o nenezinho para Elite, a mãe das 3 crianças que estava na frente. E a Flávia veio para trás. Então, atrás ficaram os 3 irmãos e a cunhada,
cujo nenezinho houve a troca, foi para o banco da frente. Tá? Não deu 3 minutos, veio um carro, as 3 crianças e a mãe, a cunhada, que passou o nenezinho para frente, só morreram os que estavam atrás, todos eles, inclusive as 3 crianças, tá? Então, não precisa falar que no transcorrer dos dias, dos meses, ela começou a ir em Uberaba, lá procurando Chico Xavier, não era nem Uberaba, nessa época era Pedro Leopoldo, né? E olha só, primeira vez que foi no Chico, não recebeu nada. Foi a segunda vez, não recebeu nada, não recebeu de mensagem, mas o conforto não tenha dúvida, né? Foi a terceira vez, também não. Na quarta vez, o esposo foi junto, e aí o mais velho transmitiu em torno de 80 laudas, citando nomes que Chico Xavier não sabia de nada, de nada. Botou todos os detalhes possíveis para a mãe ver que era criança. E falou, mamãe, se a senhora visse como a Isildinha se desespera pela sua tristeza, você não iria se desesperar mais. Aqui nós estamos bem, sendo acolhidos, dói em nós ver a tristeza de vocês. E mandou uma mensagem maravilhosa. Então, e a partir daí, o casal foi tomando outro rumo. É a bênção do conhecimento espírita, visando a nossa compreensão sobre a imortalidade da alma, e que faz com que a gente reflita, não só num desencarne assim, mas de uma forma geral na nossa vida. Porque por mais que seja a nossa preocupação, por maior que possa parecer os nossos problemas, Deus está no controle de tudo. Ai, Marilda, mas eu sei, o médico falou 3 meses de vida, entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Deus. É fácil a gente que está aqui na frente estudar direitinho e passar para vocês. Só que nós que estamos aqui na frente, estamos tudo no mesmo patamar, passando pelas mesmas experiências. E é aí que nós vamos mostrar, diante das nossas dificuldades, o que nós estamos conseguindo vivenciar daquilo que nós falamos aqui. Não sei, hoje, o dia de amanhã, quando a falecida Vera, ali, aonde? Ali, uma segunda-feira, meio-dia, ela liga para mim, e eu correndo com o almoço, oi, tudo bem? Ela falou, olha, eu quero te avisar que teu irmão sofreu um acidente e que ele está entre Paulínia e Cosmópolis e precisa ver aonde ele está. Eu, na hora, eu me joguei de joelhos no chão. Depois de anos eu vi que vizinhas até ouviu. Eu falei muito alto, o Senhor é meu pastor e nada irá me faltar. Porque eu teria que avisar minha mãe. Eu teria que avisar minha cunhada, porque os filhos do meu irmão tinham 3 e 6 anos. E o menino era primeiro dia de aula e estava esperando o meu irmão chegar para mostrar a lição do primeiro dia de aula. Você entendeu? Ah, Marilda, mas com o tiquinho de conhecimento que você tem, você superou? Não é fácil. Não é fácil. Tanto é que chegava inverno, eu pegava o agasalho do meu irmão e começava a beijar o agasalho. Aí caiu a ficha. Eu falei, epa, não é esse o caminho. Não é esse. Eu posso me conectar, fazer uma prece. Eu falei, mas isso daqui não está legal.
porque aí se acaba atraindo, né? Então, todo num processo que todos nós estamos sujeitos. Agora, se a gente conseguir se ligar a Deus e falar, Senhor, eu vou fazer a minha parte, e fazendo a minha parte, eu me entrego nas tuas mãos, porque é diferente de eu falar, Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos porque eu confio na sua bondade, me livre de todo mal. Só que às vezes, uma dificuldade na nossa vida, às vezes é uma experiência necessária. Eu vou falar para vocês aqui, olha só, a Joana de Ângeles, ela fala, né, que nós não sabemos dos nossos karmas, daquilo que nós, da ação e reação, precisamos passar. Isso no livro Florações Evangélicas, é de Joana de Ângeles. A colega estava até vendo o livro para encomendar. E ela fala que nós, em estado de vigília, nós não sabemos das nossas histórias do passado. Então, em muitos momentos, nós podemos, principalmente não sendo estado de vigília, ou através do sono, ou na condição de desencarnado, nós podemos saber, ter ciência de algumas coisas da nossa história do passado. Mas também, às vezes, nós não temos condições, equilíbrio para saber o que nós fizemos no passado. Então, a Joana de Ângeles fala aqui, né? Mas dentro de nós existem, se não nesta, no passado mais ou menos remoto, ela cita que existem histórias de violências, de agressões, de sairmos fora de uma linha de harmonia e poderemos esbarrar na lei, e aí nós vamos, através dessa própria lei que nós esbarramos, serão geradas consequências que nós vamos ter que passar. Então, às vezes a pessoa fala, puxa, nessa minha vida, o que eu fiz? Eu me dou para a vida, eu me dou para a família. E para quê? Como tantos problemas? Então, é aí que eu falo, tem questões do nosso passado que nós não temos condições de saber. E outras que nós temos, existe o processo de esquecimento do passado, não é à toa. Deus tem um propósito para esse esquecimento, né? Porque se eu começar a me lembrar de tudo aquilo que eu fiz, meu Deus, eu não vou ter força para seguir. Se eu olhar para a cara do meu marido e ver o que ele já fez para mim, me prejudicando, ou se ele olhar para mim e ver o quanto eu já o prejudiquei, mas que agora nós estamos no mesmo lar, com compromissos dentro do lar, para ver se um vai suportando o outro e vai se harmonizando dentro desse contexto familiar. Por que eu vou saber se eu não estou preparada? Né? Então, esse processo de esquecimento, ele tem um motivo de ser. Então, vejam bem, eu compreendi sobre a necessidade do esquecimento do nosso passado, né? E quando Deus acha que é permitido, aquilo vai acontecendo de uma forma natural. Mas quem somos nós para buscarmos? Mesmo porque se a gente começar a querer saber muito o que foi no passado, a gente sai fora de um propósito, às vezes pode ter um irmãozinho que não esteja tão em harmonia, que vai começar a dar sugestão, e até jogando um contra o outro, e eu estou alimentando,
porque eu quero adiantar o expediente, não é por aí, né? Então, vejamos bem, eles falam que existe, eu achei muito interessante, que a espiritualidade, ela trabalha em nós toda uma programação que foi feita no plano espiritual, uma programação de vida para nós hoje, nessa encarnação, levando em conta os nossos acertos e todas as nossas esbarradas nas leis divinas, tá? Então, ele fala que é como uma mão cheia de dedos. Tem um caminho principal, que foi... A Joana de Ângeles fala que tem um caminho principal que foi traçado para nós em função de todo o nosso histórico, somando coisas positivas e situações que nós praticamos num estado de desarmonia interior que nós vamos ter que responder, né? Então, tem esse caminho principal e tem os outros caminhos periféricos, tá? Que são caminhos que têm a ver com o nosso histórico, mas não é o caminho principal que foi projetado para nós. E que aí nós, às vezes, não ficamos no principal e pegamos atalhos, pegamos caminhos periféricos que não era o ideal para nós pegarmos. E aí o Elahá, ele cita como exemplo o GPS, né? Então, por exemplo, até o Uber que vai através do GPS, o Uber tem vezes que você pega o Uber, ele faz uma trajetória, se é horário de pico, muitas vezes no caminho que tem menos trânsito. E aí você pode pagar até um pouquinho mais caro, mas você sai do trânsito. E outras vezes, que não é horário de pico, só estou dando um exemplo, ele vai para o caminho mais curto, né? Agora tem um detalhe, se você está pegando um Uber ou você está dirigindo pelo GPS, você está ali, você já andou alguns quilômetros e está faltando 400 metros entre suavemente a sua direita. Você esbarra um pouquinho, vai adiante, pula onde teria que entrar, entra na outra, retomando o trajeto. Falta agora 5 quilômetros e pouco, porque aqui é uma avenidona que não dá para ficar cortando à esquerda, nada. De 400 e pouco, passou para 5 quilômetros e pouco. E também, às vezes, tem exemplo essa semana, uns estudantes italianos, ele estava com o carro, estão estudando em São Paulo, foram para um evento no Rio, até aí tudo bem. Terminou o evento, GPS, vamos ver aonde tem um lugar mais próximo para a gente comer. Um poço a gente abastece, a gente toma um lanche. E ali, tudo bem, aqui, vamos seguir. Só que um momento, no lugar deles entrarem aqui à esquerda, eles erraram. E foram para onde? Numa comunidade. E chegando na comunidade, não precisa falar que não foram bem recebidos, que ficou algumas marquinhas no carro, e dos 4, 2 foram hospitalizados, mas não aconteceu nada grave. Por quê? Mesmo com o GPS, a interpretação que o motorista fez, foi errônea. E nós, na nossa vida, por exemplo, vocês podem falar, Marilda, tudo bem, um caminho principal que a espiritualidade trabalhou para cada um de nós em função de todo o nosso currículo, das nossas histórias. E os outros são caminhos periféricos,
Porque às vezes nos nossos clichês emocionais, a gente sai do foco do principal e cai na tentação do periférico. Então o periférico tem a ver com a gente, mas não foi isso que foi preparado. Tem uma coisa melhor para nós, que vai nos dar mais força, né? Então, vocês podem perguntar, você está falando, eu entendi, caminho principal e os outros periféricos. Como, Marilda, que eu sei qual é o principal? Boa pergunta, não é? Acontece o seguinte, nós temos a centelha de Deus em nós. Está aqui em nós. Ninguém vai tirar. Nós não podemos vender, nós não podemos doar, filho não faz para mãe, mãe não faz para filho. No contexto familiar, pode ter 10 pessoas morando no mesmo espaço, cada um é um ser de crescimento e conquistas individuais. Eu posso aprender com o seu exemplo, tá? Vocês podem aprender até com coisas erradas que eu venha a fazer no contexto familiar, como sendo um exemplo a não ser seguido. Mas a conquista é individual. Então, eu diria para vocês aquilo que eu procuro entender no fundo do meu coração, tá? Saber, nem Jesus vai falar para nós. Pode ser o Chico Xavier. Ele sofria de tantas enfermidades. Ele passou problemas graves de caráter moral no âmbito familiar, tendo saído até de Pedro Leopoldo para Uberaba, você entendeu? E com um guia espiritual que se chama Emmanuel. O Emmanuel ficou interferindo na vida do Chico? Não. E nos momentos mais difíceis, não dava uma mãozinha? A mãozinha não se chama mãozinha, respeitava em primeiro lugar as experiências que Chico precisava passar naquele momento e auxiliava naquilo que fosse permitido, porque a experiência era do Chico. Tá certo? Então, sejam quais forem os nossos problemas, é um convite que eu faço para vocês e para mim, para todos nós. Vamos confiar em Deus, mas para confiarmos em Deus, para seguirmos com tranquilidade interior, nós temos que fazer a nossa parte. Marilda, qual é a minha parte? Vamos nos sintonizar com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, e nós vamos sentindo em nós, centelhas divinas que somos, a forma de como fluir em cada momento nosso, porque a ajuda vem, ela não pode vir encontrar barreira e voltar. Nós temos que abrir o nosso coração e tudo na nossa trajetória vai fluindo com o equilíbrio necessário. Tá? É este recado, esta mensagem que eu gostaria que ficasse em nossos corações. Que Jesus abençoe a cada um de vocês e a gente agradece a toda espiritualidade pela riqueza de mais este momento especial que está proporcionando a cada um de nós. Muita paz para todos vocês.